Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, a professora voltou aqui, né, para a gente fazer mais devagar os exercícios, né, para não ficar confuso e não ficar nenhuma dúvida para vocês, tá? Então, a professora vai compartilhar a tela, a professora vai começar do zero, aquela parte que nós estávamos fazendo, tá, pessoal? Para vocês realmente fazerem o passo a passo, tá? A professora vai apagar aqui, que a professora vai explicar cada um deles de volta, tá? Pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser calcular o nosso menor tempo de processamento e o nosso índice crítico, tá? Para fazer isso, deixa a professora abrir aqui do lado, que daí a professora vai acompanhando, tá? Primeira coisa para vocês fazer é o quê? Para o nosso menor tempo de processamento, é simplesmente somar o seu tempo da sua máquina A mais o seu tempo da sua máquina B, tá? Então, vocês simplesmente vão somar ela, tá? Em seguida, vocês simplesmente vão arrastar para baixo todos eles. Pessoal, vocês acabaram de calcular o seu menor tempo de processamento para todas elas, tá? Então, o tempo que demora cada uma dessas ordens de produção, tá? Pessoal, em seguida, a gente calcula o nosso índice crítico, tá? Como que a gente calcula o nosso índice crítico? Vocês vão fazer igual, tá? Ao o nosso tempo de entrega, que é o nosso 15 aqui, tá? Menos zero. Por quê, gente? Porque a gente está tomando como premissa que vocês estão fazendo isso ali a partir do momento zero. Então, a sua atividade 1, você não tem ainda uma ordem de sequenciamento. Então, você vai começar fazendo o quê? Sua ordem de produção 1, sua ordem de produção 2, pode ser qualquer uma delas, tá? E aí, dividido pelo quê, gente? Pelo seu menor tempo de processamento, tá? Pessoal, vocês simplesmente vão arrastar isso aqui para todos para baixo e pronto, acabou, tá? Depois disso, gente, vocês vão organizar aqui as suas regras de sequenciamento. Como que a gente faz isso, gente? A nossa primeira regra, ela fala o quê? Vou voltar aqui para o slide para vocês verem. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Ou seja, a sua primeira ordem de produção vai ser a sua primeira que vai entrar. Ou seja, a sua operação 1, a sua operação 2, a sua operação 3, a sua operação 4, a sua operação 5. Pessoal, primeiro que entrou, primeiro que vai sair, tá? Em seguida, o nosso segundo método, gente, ele é o quê? O nosso menor tempo de processamento. Pessoal, vocês acabaram de calcular o seu menor tempo de processamento aqui no MTP. Ou seja, o primeiro de vocês é o nosso 6 aqui, que é o quê? A nossa operação 4. Em seguida, a nossa operação 5, que demora 7 horas, tá? Em seguida, a sua operação 3, que demora 9 horas. Depois disso, a sua operação 1, que demora 10 horas, e a sua operação 2, que demora 14 horas. Pronto, vocês fizeram a sua segunda regra de sequenciamento. Depois disso, gente, vocês vão para a sua terceira regra de sequenciamento. Que é o quê, gente? Seu a menor data ali de entrega, tá? Ou seja, menor data de entrega, tá? Como que faz isso? Vocês vão olhar aqui, gente, as entregas de vocês. A sua menor data de entrega, gente, é a sua operação 5, que demora 9 horas, tá? Em seguida, a sua operação 4, que demora 10 horas. Depois, a sua operação 3, que demora 13 horas. Depois, a sua operação 1, que demora 15 horas, e a sua operação 2, que demora 20 horas, tá? Depois disso, gente, vocês vão pelo seu índice crítico, tá? Ah, mas professora, como que eu defino meu índice crítico? Vocês já definiram aqui, tá? Ou seja, vocês vão começar pelo seu menor. O que que é o seu menor? Sua operação 5. Depois da sua operação 5, gente, é a sua operação 2, que demora 1,43. Depois, a sua operação 3, que demora 1,44. Depois, a sua operação 1, que demora 1,50. E, por último, a sua operação 4, que demora 1,67. Pessoal, vocês já fizeram a parte da operação, vocês já fizeram a parte da sua regra de sequenciamento. Como que eu vou avaliar qual delas está me dando o melhor resultado? Justamente fazendo o quê? O nosso gráfico de Gantt, pessoal.
Para fazer o seu gráfico de Gantt, pessoal, vocês vão fazer o quê? Vocês vão vir aqui e vão ver quanto tempo eu demoro na minha máquina A, para sua primeira regra, tá? Sua primeira regra, você vai fazer a operação 1, depois a operação 2, depois a operação 3, 4, 5, tá? Sua operação 1, gente, ela demora 5 horas na sua máquina 1, na sua máquina A, ou seja, sua operação 1. Sua operação 2, gente, ela também demora 5 horas. Pessoal, eu só posso começar a sua operação na sua máquina B quando eu termino a sua operação da sua máquina A, tá? Ou seja, ela também demora 5 horas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão finalizar aqui na sua hora 10, tá? Isso aqui é a sua operação 1, pessoal. Depois, vocês vão para a sua operação 2. Sua operação 2, gente, ela demora 8 horas na máquina A e 6 na máquina B. 8 horas, gente. Vocês vão começar logo na sequência. Por quê, gente? Para não deixar a minha máquina parada. Ou seja, eu vou contar aqui quando dá 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, lá no 13, pessoal. Então, vocês também vão colocar sua operação 2. Sua operação 2, gente, ela demora 6 horas na máquina B. Gente, eu só posso começar a produzir a sua ordem de produção na máquina B quando a sua ordem de produção finalizar a máquina A, tá? Ou seja, eu vou ter que começar aqui no 14, tá? Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 horas, pessoal, tá? Operação 2, tá? Em seguida, vocês vão para a sua operação 3. Pessoal, a sua operação 3, ela demora 4 horas na máquina A e 5 na máquina B. Pessoal, aqui eu não preciso deixar gargalo na sua máquina A. Por quê? Porque ela tá parada, então eu posso produzir, tá? Pessoal, na máquina B, ele precisa de 5 horas. Só que eu não posso começar assim que eu termino a minha operação na máquina B, a sua ordem de produção 3, na sua máquina B. Por quê, gente? Porque a sua ordem de produção 2, ela ainda não finalizou. Então, você vai começar a sua operação 3 quando você terminar a sua operação 2, tá? Pessoal, ele demora 5 horas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, vocês vão terminar a sua operação 3 lá na sua hora 24, tá? Então, a sua operação 3. Pessoal, a sua operação 4, ela demora 2 horas na sua máquina A e 4 na sua máquina B. Ou seja, na sua máquina A, gente, vocês vão começar assim que finaliza a operação 3, certo? Então, nós começamos. Porém, na sua máquina B, ele demora 4 horas. Então, eu vou começar onde? Aqui, quando eu finalizo a minha ordem de produção 3. Então, terminamos aqui no dia 28, a sua operação 4, que demorava 4 horas, tá? Pessoal, a sua operação 5, ela demora 4 horas na sua máquina A, tá? Também começa assim que eu termino. Opa, não é operação 4, é operação 5. Sua operação 5, gente, ela demora 3 horas na máquina B. Pessoal, eu vou após a operação 4. 3 horas, tá? Operação 3, tá? Então, gente, o que que acontece? Vocês vão entregar aqui, vocês vão fazer a sua entrega. A sua ordem de produção 1, gente, ela termina aqui no dia 10. Então, eu coloco 10. A sua ordem de produção 2, ele termina aqui no dia 19, tá? A sua ordem de operação 3, ele termina aqui no 24. A sua ordem de produção 4, ele termina aqui no 28. E a sua ordem de produção 5, ele termina aqui no dia 31, certo, pessoal? Pronto, vocês fizeram a primeira regra de sequenciamento. Depois, gente, vocês vão para a sua segunda regra de sequenciamento. Sua segunda regra de sequenciamento, ela fala que vocês têm que começar pela sua ordem de produção 4. Sua ordem de produção 4, ela demora 2 horas na sua máquina A, tá? Para facilitar aqui, gente, vocês simplesmente vão pegar aqui, ó. Vocês vão colocar. Ela termina no dia 2. Sua operação 4 vai começar aqui no dia 3,
certo? Sua próxima ordem de produção, gente, é a ordem de produção 5. Então, essa ordem de produção 5, ela demora aqui 4 horas. Ela pode terminar, ela pode começar assim que ela finaliza, pessoal, a sua ordem de produção 4, tá? Porém, porém não. Ela continua. A sua operação 5, aqui a professora colocou a operação 3, é a operação 5, tá, gente? Sua ordem de produção, ela vai começar assim que ela termina na máquina A. Por quê, gente? Ela terminou na hora 6. Ela já começa na hora 7, tá? Em seguida, seu próximo sequenciamento é a sua ordem de produção 3. Sua ordem de produção 3 vai começar assim que termina a sua ordem de produção 5 na máquina A. Sua ordem de produção na máquina B, gente, ela vai começar apenas quando a sua ordem de produção 3 terminar na máquina A. Pessoal, aqui você tem um dia. Sua máquina, ela vai ficar parada um dia, tá? Então, vocês começam aqui. Sua próxima ordem de produção, gente, é a sua ordem de operação 1. Sua ordem de produção vai começar assim que termina a ordem de operação 3 na máquina A e vai começar assim que termina a sua operação 3 na sua máquina B, tá? Por quê? Porque ela termina a operação 1 no dia 15, na hora 15, e a sua ordem de produção 1 já pode ir direto para sua máquina B, tá? Pessoal, o próximo é a sua ordem de produção 2. Sua ordem de produção, gente, 2, ela começa assim que termina a minha ordem de produção 1 na máquina A. Na sua máquina B, gente, essa máquina B, ela vai ficar parada 3 dias. Por quê, gente? Porque a minha ordem de produção 2 não foi finalizada ali no dia 21, tá? Ela foi finalizada no dia 23. E no dia 23, não, gente, na hora 23, desculpa, tá? Então, ele vai começar aqui na hora 24 e vai finalizar na hora 29, tá? Pessoal, vamos preencher aqui. A sua ordem de produção, gente, ela terminou, a ordem de produção 1, ela terminou aqui no dia 20, tá? A sua ordem de produção 2, ela terminou aqui na hora 29. A sua ordem de produção 3, ela terminou aqui na hora 15, tá? A ordem de produção 4, ela terminou aqui na hora 6. E a sua ordem de produção 5, ela finalizou ali na hora 9, tá? Pessoal, pronto, vocês também fizeram a sua segunda, tá, pessoal? Já fizeram a sua segunda regra de sequenciamento. A próxima regra de sequenciamento, gente, é o nosso menor tempo de entrega, tá? Nós também começamos pela nossa operação 5, tá? Então, na nossa máquina A nossa operação 5 termina na hora 4 e ela já começa na hora 5, tá? Nosso próximo é a nossa operação 4, ó. Nossa operação 4, ela na máquina A, ela começa assim que termina a operação 5. Na nossa máquina B, ela também começa assim que termina a sua ordem de produção 5, tá? Em seguida, é a sua ordem de produção 3. A sua ordem de produção 3, ela começa assim que vocês terminam a ordem de produção 4, tá? A sua ordem de produção na máquina B, gente, ele não vai ser assim que ele termina, tá? Por quê? Porque a sua ordem de produção, ela terminou no dia 10, mas a sua ordem de produção 4, ela ainda está em processamento. Então, ela termina na hora 11, tá? Então, a sua ordem de produção 3 vai começar na hora 12, tá? Sua próxima ordem de produção é a 1, tá? A sua ordem de produção vai começar assim que vocês terminam a ordem de produção 3, tá? Na máquina A. Na máquina B, ele também vai ter um dia aqui, ó, tá? Que ele ainda não terminou a operação 3. Então, ele vai começar assim que termina a operação 3, tá? A sua ordem de produção 2, gente, é a próxima. A sua ordem de produção 2, ela começa assim que termina a sua ordem de produção 1 na máquina A. E ela começa na máquina B assim que termina a ordem de produção da máquina A. Então, ele ficou aqui parado também 2 dias, tá?
Vamos alimentar aqui a nossa entrega. Gente, a nossa ordem de produção 1, ela entregou aqui no dia 21, certo? A nossa ordem de produção 2, ela também vai terminar aqui no dia 29, na hora 29. Gente, desculpa, a professora está colocando hora e dia. Enfim, é tudo horas, tá, gente? Ignorem quando a professora falar dia. A sua ordem de produção 3, gente, ela termina aqui no dia, na hora 16, tá? A sua ordem de produção 4 termina aqui na hora 11, tá? E a sua ordem de produção 5 termina aqui na hora 7, tá? Então, pessoal, aqui está a nossa ordem. O nosso última regra de sequenciamento, gente, é o nosso índice crítico, tá? O nosso índice crítico, ele também começa com a operação 5, tá? Então, aqui a operação 5, começa assim que finaliza, tá, pessoal? Em seguida, gente, aqui não é a operação 2, não é a operação 4, é a operação 2. Então, a nossa operação 2 começa assim que termina a operação 5 na máquina A. E a operação vai começar, né? A nossa ordem de produção, ele não vai começar aqui no nosso hora 8, gente. Por quê? Porque a nossa ordem de produção, ela não finalizou na máquina A. Então, ela vai começar só aqui na nossa hora 13, tá? Então, ele vai ter aqui um tempo de espera, gente. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Nossa próxima ordem de produção, gente, é a 3. Nossa ordem de produção 3, na máquina A, começa assim que finaliza, tá? A nossa ordem de produção na nossa máquina B, gente, ele também não vai poder começar automaticamente, porque ele vai ter que esperar aqui 2 horas, porque ainda não terminou a operação B. Então, ele vai começar aqui na nossa hora, ela termina na nossa hora 16, mas ele vai começar na nossa hora 19, tá? A nossa próxima, a nossa operação 1, que vai começar assim que termina a operação 3 na máquina A. E na nossa máquina B, ele vai começar assim que termina a nossa operação 3. Também temos aqui um período de espera, tá? E por último, a nossa ordem de produção 4, que vai começar na nossa máquina A. Assim que termina a ordem de produção 1, porém, na nossa máquina B, ele vai começar apenas quando termina a operação 1. Pessoal, preenchendo aqui as nossas entregas, a nossa operação 1, ela é entregue aqui no dia 28, tá? A nossa ordem de produção 2, ela é entregue aqui no dia 18, tá? A nossa ordem de produção 3, gente, ela é entregue aqui na nossa hora 23, tá? Nossa ordem de produção 4, ela é entregue aqui no dia 32. E a nossa ordem de produção 5 é entregue aqui no dia 7, tá? Pessoal, depois que a gente faz tudo isso aqui, o exercício ele pediu o que para vocês, tá? Ele pediu para vocês escolherem, né, qual regra do sequenciamento você acredita ser a mais vantajosa, tá? Para ajudar nessa decisão, gente, você pode calcular para todas as regras o lead time total, o lead time médio, o atraso médio e o tempo de espera médio. Pessoal, como que a gente faz esses cálculos, tá? Primeiro de tudo, a gente vai fazer o nosso lead time total. O nosso lead time total, gente, quando que a gente finalizou aqui na nossa primeira regra? A gente finalizou no dia 31. No dia 31, não, na nossa hora 31, tá? O nosso menor tempo de processamento, nós finalizamos aqui na nossa hora 29, tá? No nosso menor tempo de espera, gente, de entrega, desculpa, nós terminamos aqui na hora 29 também, tá? O nosso índice crítico, nós terminamos aqui no 32, tá? Pessoal, pelo nosso lead time total, vocês já poderiam dizer que a nossa regra de sequenciamento, PEPs, e o nosso índice críticos não são bons, tá? Porque nós terminamos depois, né? São os mais demorados. Mas nós podemos calcular o nosso lead time total. Para calcular o nosso lead time total, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse 31, que é o seu tempo, né? O seu lead time total, e vocês vão dividir pelas seus
5 operações, as suas 5 ordens de produção, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa para todos eles, tá? Então, aqui, pelo nosso lead time total, eu também já eliminaria a nossa primeira regra, tá? O nosso PEPs e a nossa regra do ICR, tá? Mas nós podemos fazer, gente, o nosso atraso médio. Para fazer o nosso atraso médio, gente, a gente vai olhar aqui quando que a gente tem atraso, tá? Pessoal, a nossa operação 1, eu deveria finalizar ela aqui nas nossas 15 horas. Nós finalizamos na nossa hora 10. Então, beleza, fechou. A nossa operação 2, gente, ele deveria finalizar ali no 20. Nós finalizamos aonde, gente? Aqui no 19. Também atendemos, não temos atraso, tá? A nossa operação 3, ele deveria finalizar no nosso dia 13, pessoal. Nós não finalizamos no nosso dia 13. Observem que nós finalizamos no nosso dia 24, tá? Então, a nossa operação 3, a nossa ordem de produção 3, nós já temos atraso. A nossa ordem de produção 4, gente, nós deveríamos finalizar na nossa hora 10. Nós finalizamos na nossa hora 28, tá? Um atraso bem grande. E a nossa ordem de produção 5, nós deveríamos finalizar no 9. Pessoal, nós finalizamos no 31, tá? Então, a gente teve atraso no quê? Na nossa ordem de produção 3, 4 e 5, tá? Como que a gente vai fazer isso, gente? Para o atraso médio, vocês vão colocar igual, vocês vão abrir 2 parênteses, tá? Vocês vão vir aqui, vocês vão pegar o seu AS5, que é o quê? O dia que você a hora que você finalizou a operação 3, tá? Menos o nosso quê? O nosso hora que nós deveríamos ter finalizado ela, pessoal, tá? Mais o quê? A nossa operação, a nossa ordem de produção 4, tá? Antes disso, gente, deixa eu abrir o parênteses, porque se vocês não cuidarem com os parênteses, gente, a gente erra, tá? Então, é o nosso 28 menos o quê, gente? Menos o nosso 10, tá? Fecha parênteses, mais abre outro parênteses, tá? O nosso 31, que foi quando a gente finalizou a nossa ordem de produção 5, menos o nosso 9, que era quando a gente deveria ter entregue, tá, pessoal? Fechamos os 2 parênteses e a gente divide por 5, pessoal. Por quê? Porque vocês atrasaram, tá? Então, são o quê? As nossas 5 operações que a gente tem ali, as nossas 5 ordens de produção. Pronto, gente, vocês fizeram. Então, nós tivemos um atraso médio de 10,2 horas, tá? Em seguida, nós vamos fazer o nosso segundo. Pessoal, vocês têm que avaliar isso aqui, cada um individualmente, tá? A professora vai ocultar isso aqui só para a gente analisar direto aqui, para ficar mais perto, para vocês entenderem, tá? Pessoal, para a nossa segunda regra, o que aconteceu aqui? A sua ordem de produção 1, ela deveria ter sido entregue na hora 15. Ela foi entregue na hora 20, tá? A nossa ordem de produção 2, ela deveria ter sido entregue na nossa hora 29, tá? Aliás, ela deveria ter sido entregue na hora 20. A gente entregou na hora 29. A nossa ordem de produção 3, ela deveria ter sido entregue na hora 13. Nós entregamos na hora 15. A nossa ordem de produção 4, gente, ela deveria ter sido entregue na hora 10. Nós entregamos na hora 6. Nós não atrasamos, tá? A nossa ordem de produção, a gente deveria entregar na hora 9. A gente entregou na hora 9, tá? Então, a gente atrasou as nossas 3 primeiras operações, tá? Ou seja, vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão fazer igual, vocês vão pegar o quê? O seu 21 aqui, tá? Menos a hora que vocês deveriam ter finalizado ela, tá? Mais a mesma coisa, abre parênteses, a sua ordem de produção 2, menos a sua hora de entrega que deveria ter ocorrido. Mais a sua hora de produção 3, menos
o seu atraso aqui. Pessoal, aqui a professora não coloca parênteses. Não pode esquecer dos parênteses, senão já dá errado, tá? E aí, a gente fecha com outro parênteses e também divide por 5, pessoal. Então, aqui a gente teve uma hora de atraso, gente, de 3,6, tá? Deixa a professora ver se a professora fez bem certinha. Vamos ver, pessoal. AS3 menos o nosso D3, o nosso AS9. Gente, a professora tá pegando aqui do segundo, por isso que tá dando. Ó, a gente fez do nosso segundo caso, do nosso terceiro caso aqui, ó, tá? E é do nosso segundo. Vamos voltar lá do início. Igual. Aqui, ó, gente, tá? Menos 15 mais a sua segunda ordem de produção, menos seu 20, mais seu segundo, seu terceiro, menos a hora dele. O 6 e o 9 a gente atendeu, beleza. Fecha parênteses, divide por 5. Aí, ó. Tem que cuidar bastante, gente, senão a gente se confunde, tá? Nosso próximo, gente, é o nosso MDE. Vamos analisar aqui pelo nosso menor tempo de entrega. Pessoal, a operação 1 de vocês deveriam ter entregue no dia 15, na hora 15. Vocês entregaram na hora 21, atrasou. A sua ordem de produção, vocês deveriam ter entregado na hora 20. Vocês entregaram na hora 29, atrasou. A sua ordem de produção 3, vocês deveriam entregar na hora 13. Vocês entregaram na hora 16, tá? Então, já atrasou. A sua ordem de produção 4, pessoal, vocês deveriam ter entregue na hora 10. Vocês entregaram na 11, atrasou. A sua ordem de produção 5, vocês deveriam entregar na 9, vocês entregaram na 7. Foi a única que vocês não atrasaram, tá? Então, vamos lá, vamos fazer. Pessoal, 21 menos o nosso 15 da nossa primeira ordem de produção, mais a sua segunda, menos seu segundo tempo de entrega, mais o seu terceiro, menos a sua hora de entrega, que deveria ocorrer, mais a sua quarta. Opa, a professora não colocou parênteses, pessoal, cuida muito com parênteses, tá? Sua quarta, menos a hora de entrega dele, tá? A última a gente não atrasou, né? Ele era para a hora 9, a gente entregou na hora 7, beleza. Pessoal, tudo isso dividido por 5 também, tá? Vamos para o nosso último caso, pelo nosso índice crítico. Pessoal, a sua ordem de produção 1, ela foi entregue no dia 28, na hora 28, ela deveria ter sido entregue na 15. Atrasamos. Sua ordem de produção 2, ela foi entregue na hora 18. Ela deveria ter sido entregue na 20. Beleza, a gente entregou antes. Ótimo, perfeito. A sua ordem de produção 3, ela deveria ser ela for entregue no dia na hora 23, mas ela deveria ter sido entregue, gente, na hora 13. A gente atrasou, tá? A sua quarta, ela foi entregue na hora 32, mas ela deveria ter sido entregue na hora 10, tá? E a nossa última, ela foi entregue na hora 7, tá? Aqui, ó. E ela deveria ter sido entregue na 9. Pessoal, a gente não teve atraso nem na ordem de produção 2, nem na ordem de produção 5, mas a gente teve atraso na 1, na 3 e na 4. Então, vamos lá. Igual, abre dois parênteses, tá? O nosso 28, que a gente teve atraso, menos o nosso 15. O nossa ordem de produção não, a 2 não teve atraso, tá? Mas a nossa ordem de produção 3 teve. Então, o nosso 23 menos a nossa ordem de produção 3. A nossa ordem de produção 4 também teve atraso, pessoal. Menos nossa ordem de produção 4. Pessoal, a gente não teve atraso na nossa ordem de produção 5, tá? Então, a gente fecha parênteses e também divide por 5, tá?
Pessoal, a gente teve aqui um atraso médio de 9 horas. Pessoal, aqui, vocês já eliminaram a regra PEPs e o nosso índice, logo pelo lead time total. Pelo lead time também, pelo lead time médio também. E pelo nosso atraso médio também, porque o PEPs ele deu 10,2 horas de atraso e o ICR ele deu 9. Pessoal, pelo nosso atraso médio, a gente já vê que a nossa melhor escolha aqui é o nosso menor tempo de processamento, tá? Mas a gente também pode fazer o nosso tempo médio de espera. Como que a gente faz o nosso tempo médio de espera, pessoal? Deixa a professora mostrar aqui de novo para a gente ver, tá? Pessoal, vamos olhar aqui, tá? Na nossa operação 1, a gente não teve espera, certo? Beleza. Na nossa operação 2, a gente também não teve espera. Observem que ele terminou na hora 13 e ele já começou na hora 14, então a gente não teve que esperar. A máquina ela ficou ociosa, mas não teve espera, tá? A nossa ordem de produção 3, ela finalizou, gente, na hora 17 e ela só começou na hora 20, ou seja, a gente tem 2 horas aqui de atraso. Então, como que a gente vai fazer isso, gente? A gente simplesmente vai somar, tá? Então, a gente já sabe que a gente teve um tempo de espera 2 aqui. Vamos analisar a nossa ordem de produção 4. Pessoal, a nossa ordem de produção 4, ela terminou aqui na hora 19. Só que ela só começou na nossa hora 25, ou seja, ela ficou 20, 21, 22, 23, 24. Ela ficou 5 horas esperando para ser produzida. Então, gente, eu já tenho aqui 7 horas de espera, tá? Vamos analisar a nossa operação 5. Pessoal, a nossa operação 5, ela terminou na hora 23. E ela só começou a ser produzida na nossa hora 29. Então, ele ficou parado na hora 24, 25, 26, 27, 28. Nós também tivemos uma espera de 5 horas, tá? Então, a gente sabe aqui que a gente teve um total de espera de 12 horas. Pessoal, a gente também tem que dividir por 5, porque é a nossa quantidade das nossas ordens de produção. Ou seja, a gente teve 2,4 horas de espera, tá? Das nossas operações. Vamos para o nosso menor tempo de processamento. Pessoal, finalizou a ordem de produção 4. Finalizou na nossa hora 2 e ela já começou a ser processada na nossa hora 3. Não teve espera. Beleza. Nossa ordem de produção 5, ela finalizou na nossa hora 6 e ela já começou a ser produzida na hora 7. Fechou, não tivemos espera. A nossa ordem de produção 3, ela finalizou na hora 10 e ela já começou a ser produzida na nossa hora 11. Não tivemos espera. A nossa ordem de produção 1, pessoal, ela finalizou na hora 15 e ela já começou a ser produzida na hora 16. Não tivemos espera. A nossa ordem de produção 2, ela finalizou na hora 23 e ela já começou a ser processada na hora 24. Pessoal, aqui nós não tivemos espera. Então, o nosso tempo de processamento, nós não tivemos nenhuma espera. Fechou. Vamos para o nosso menor tempo de entrega, tá? Pelo nosso menor tempo de entrega, gente, a nossa operação 5, ela fechou na hora 4 e ela já começou a ser processada na hora 5. Não tivemos espera, tá? A nossa ordem de produção 4, gente, ela finalizou na nossa hora 6, mas ela só começou a ser produzida na nossa hora 8. Ou seja, nós tivemos 1 hora de espera, tá? A nossa operação 3, gente, ela finalizou na hora 10 e ela só começou a ser processada na nossa hora 12. Então, ela também teve 1 hora de espera, tá? A nossa ordem de produção 1, ela finalizou na hora 15 e ela só começou a ser processada na hora 17. Então, nós também tivemos 1 hora de espera, tá? E a nossa ordem de produção 2, ela finalizou na hora 23 e ela começou a ser processada na hora 24. Pessoal, então nós tivemos 3 horas de espera aqui. Dividido por 5, nós temos um total de espera de 0,6. Não chegou a fechar 1 hora, né? Tecnicamente falando, né? Pela média de espera, mas nós tivemos, tá? Para nosso último, gente, o índice, vamos analisar aqui também, tá?
Então, pessoal, a nossa ordem de produção 5, ela fechou no dia 4 e ela já começou a ser processada no dia 5. Não tivemos espera. A nossa ordem de produção 2, gente, ela fechou no dia 12 e ela já começou a ser processada no dia 13. Na hora 13, gente, desculpa de novo. Então, beleza, fechou. Também não tivemos espera. A nossa ordem de produção 3, gente, ela terminou na hora 16 e ela só começou a ser produzida na hora 19. Ou seja, nós tivemos 2 horas de espera na nossa operação 3, tá? Na nossa ordem de produção 3. A nossa ordem de produção 1, gente, ela fechou no dia 21 e ela só começou a ser processada na hora 24. Então, nós também tivemos 2 horas de espera, tá? A nossa ordem de produção 4, gente, ela fechou na hora 23 e ela só começou a ser produzida, gente, na hora 29. Ou seja, nós tivemos 24, 25, 26, 27, 28. Nós tivemos 5 horas de atraso, pessoal, tá? De atraso não, de espera. Então, tudo isso dividido por 5, nós temos um total de espera de 1,8. Pessoal, analisando a nossa regrinha, as nossas tabelinhas, né? Pelo gráfico de Gantt, vocês já iriam escolher entre o nosso menor tempo, tá? De processamento, que dá 29 dias, 29 horas, e o nosso menor tempo de entrega, que também dá 29 horas, tá? Vocês de cara, vocês já poderiam eliminar a sua primeira regra, que é o PEPs, e vocês já poderiam eliminar o ICR, tá? O nosso índice crítico. Porém, gente, a gente pode analisar o nosso lead time médio, o nosso atraso médio e o nosso tempo de espera. Pessoal, observem que o nosso lead time médio, a gente também eliminaria a nossa regra de sequenciamento PEPs e a nossa regra de sequenciamento ICR, tá? Pelo atraso médio, gente, é a mesma situação. Pelo atraso médio, vocês já escolheriam o quê? O nosso menor tempo de processamento, porque vocês têm um tempo de processamento menor, pelo menor tempo de processamento, vocês têm um atraso de 3,2 horas. Já pelo menor tempo de entrega, a gente tem também aí um atraso de 3,8, então ele já é maior. Mas a gente olhando pelo nosso tempo médio de espera, pessoal, a única regra de sequenciamento que a gente não vai ter aí atrasos seria ali, atrasos não, esperas, seriam ali o nosso MTP. Então, analisando, gente, por que muitas vezes a gente tem que analisar mais do que apenas uma regra? Justamente por causa disso, porque às vezes um resultado nos mostra outro. E, pessoal, nada impede que vocês façam, por exemplo, para um produto, é mais viável você fazer, por exemplo, um menor tempo de entrega, o outro um menor tempo de processamento, o outro primeiro entra que sai, o primeiro que entra é o primeiro que sai, tá? Pessoal, tudo a gente tem que analisar de acordo com a necessidade da nossa empresa, tá? Então também não temos nenhuma regrinha pronta, qual que é o melhor, não. A gente tem que analisar de acordo com o que é necessário. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? Assistam um vídeo de novo, gente, quantas vezes for necessário, tentem fazer sozinho, tá? Porque é bem legal as nossas regras de sequenciamento, mas exige ali um tempinho, exige ali um raciocínio lógico. Beleza, gente? Pessoal, até a nossa próxima aula. Até mais!